Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e eu lembro que o conteúdo do podcast também pode ser lido em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e também nós temos conteúdos semelhantes ao que nós temos tanto no blog quanto no podcast, agora também no canal do YouTube Oscar Valente Cardoso. O episódio de hoje envolve um pouco de direito material, um pouco de direito processual e também tecnologia, e nós trataremos da validade do print como meio de prova. Nós temos visto uma redução progressiva da importância da prova oral nos processos, o que é causado não apenas por uma utilização inadequada, nós temos problemas graves de já estudo da prova, da instrução processual desde a graduação, mas isso ocorre por outros dois fatores principais. O primeiro é o reforço por lei do uso de prova documental ou meios de prova documentados, inclusive com a tarifação de documentos como os únicos meios de prova admitidos para a demonstração de determinados fatos ou alegações. E o segundo é a crescente utilização da internet, que levou à ampliação da informatização dos processos e dos serviços judiciários, o que leva a uma maior existência de rastros dos atos praticados que podem ser documentados e apresentados diretamente no processo, ou seja, de muito pouco adianta se produzir prova oralmente, ouvir testemunhas que muitas vezes conhecem indiretamente dos fatos, se nós podemos reconstruir diretamente esses fatos por meio de rastros deixados na internet ou até mesmo pela reprodução do ato que pode ser extraída diretamente em um arquivo digital e juntado no processo administrativo ou judicial. Mas, por outro lado, a regulação escassa das provas digitais na legislação brasileira dificulta a sua utilização no processo. Por exemplo, o Código de Processo Civil apenas regula genericamente a utilização de documentos em 3 dispositivos específicos, artigos 439, 440 e 441. A Lei do Processo Eletrônico é de 2006, a Lei 11.419 de 2006, e com exceção de uma alteração e uma inclusão realizada em 2 parágrafos do artigo 11 da Lei 11.419 no ano de 2019, que trata apenas de acesso a documentos no processo eletrônico por pessoas não vinculadas a ele, não houve nenhuma atualização da Lei do Processo Eletrônico desde 2006. Apenas o Código de Processo Penal foi alterado em 2019 pela Lei 13.964 e passou a regular a cadeia de custódia da prova digital nos seus artigos 158A e 158B. E como consequência dessa regulação legal insuficiente, diversas dúvidas existem na prática, como, por exemplo, se o conteúdo de um smartphone pode ser utilizado como meio de prova em um processo judicial e de que forma as provas materiais podem ser documentadas e incluídas no processo. Fotos em redes sociais, arquivos de áudio trocado entre pessoas podem ser facilmente baixados e anexados como provas documentadas no processo eletrônico. Mas uma conversa em um aplicativo de mensagens ou em chat, como pode ser transposta para o processo de um modo que possa identificar o local de sua extração e as pessoas participantes do ato? Porque a simples transcrição de um diálogo na petição ou em um documento de texto vai demonstrar apenas o conteúdo dessa conversa, mas não comprova quem são os participantes dela e principalmente onde ela ocorreu. E por causa disso, se tornou bastante frequente o uso do print screen ou apenas print do dispositivo, smartphone, tablet, notebook, computador ou algum outro, e o print consiste na captura da tela e a sua apresentação em um arquivo de imagem de forma semelhante a uma fotografia.
Só que o uso do print como uma prova documentada é sujeito a críticas e também a vulnerabilidades. E a principal crítica feita ao uso do print é a facilidade na sua adulteração. Mas a violação da integridade da tela impressa não é muito diferente da possibilidade de alteração indevida ou não autorizada de qualquer documento digitalizado ou criado eletronicamente. A preocupação principal que deve ocorrer é com o controle da integridade da prova e não com o impedimento a priori da utilização do print como uma prova válida no processo. E existem vários meios de usar o conteúdo do arquivo digital como meio de prova em um processo judicial. Por exemplo, a gravação ambiental de uma conversa por uma das pessoas participantes é válida como prova no processo civil e no processo penal. Da mesma forma, uma fotografia digital, um arquivo de áudio, um arquivo audiovisual são normalmente utilizados como provas sem muitos questionamentos sobre a sua validade. Por outro lado, as postagens em redes sociais, mensagens enviadas por aplicativos e outros conteúdos em formato de texto podem ser usados como prova nos processos judiciais. Como isso pode ser feito? Como eu falei, a digitação do conteúdo em um processador de texto, a sua transcrição na petição, não permitem comprovar quem são as pessoas que praticaram ou participaram do ato. E por causa disso se tornou comum o uso do print screen para identificar o meio utilizado, um aplicativo, a rede social, o site ou algum outro meio, e também a autoria do ato, ou seja, quem é a pessoa que enviou mensagens ofensivas por aplicativo ou a pessoa que realizou uma determinada postagem em uma rede social, entre outras situações que ocorrem diariamente. O artigo 369 do CPC não impede previamente a utilização do print screen como meio de prova, porque é uma prova documentada e é uma forma, melhor dizendo, é uma forma documentada de apresentar um objeto, que é a tela do dispositivo, ou, melhor dizendo, o conteúdo digital existente em um dispositivo. E, além disso, o artigo 422 do CPC expressamente admite a utilização como prova de reprodução mecânica, como uma fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de alguma outra espécie, e o print é a reprodução fotográfica de um objeto. Apesar disso, essa resposta não é dada de uma forma simples e uniforme nos processos judiciais, em qualquer ramo do judiciário. Nós temos decisões em sentido contrário sobre a admissibilidade ou não da comprovação de fatos ou alegações por meio de prints, o que leva a uma insegurança jurídica. E por isso devem ser levadas em conta não apenas as normas sobre as provas, mas também sobre o procedimento probatório e o ônus da prova. Basicamente, a prova passa por 3 etapas no processo, que são a admissão, a realização e a valoração. As provas documentais ou documentadas normalmente não levam a uma decisão judicial expressa sobre a sua admissibilidade, porque uma parte, um terceiro ou algum outro sujeito processual realiza diretamente a inclusão da prova documental ou documentada no processo e, a fim de cumprir os princípios do contraditório e da ampla defesa, a outra parte tem o direito de se manifestar sobre ela e de produzir provas contrárias a ela. E quando isso ocorre, se não houver uma impugnação ao print, ocorre a preclusão sobre eventual alegação de nulidade como meio de prova. Então, quando uma parte apresenta um determinado meio de prova no processo, incumbe a outra parte alegar e comprovar a sua invalidade, seja pela existência de adulteração ou de alguma outra causa. Não é suficiente alegar sem qualquer prova contrária, que pode ser outro print, que mostre conteúdo diferente, ato notarial, a validação por blockchain, a verificação da autenticidade da prova pericial, a nulidade ou a invalidade do print apresentado no processo.
Então, a comprovação de determinados fatos por meio do print da tela do dispositivo, ou por uma ata notarial, ou por prova testemunhal, ou qualquer outro meio típico ou atípico de prova, não pode ser proibida previamente, mas deve ser submetida aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ao controle da validade da prova no processo.